Olá pessoal, tudo bem? Bom, eh, eu resolvi gravar minha apresentação. É um pedido de um parceiro que não assistiu e queria ver pelo menos a apresentação. E em reconhecimento e respeito às pessoas que me acolheram, eu acho legal a troca de ideia. Então eu resolvi regravar minha apresentação, tá? E vou deixar disponível para vocês. Bom, na minha apresentação, no Quinto Bem CREA, eu falei sobre gestão de informação, né, da construção, o uso do ambiente comum de dados e um case de implementação de ferramentas, tá, na Rumo Logística. Então, um pouco sobre mim. Eu sou engenheiro civil, especialista em gestão de engenharia, também na parte de planejamento de sistemas e infraestrutura de transporte. Atuo aí com projetos desde 2008. Também já trabalhei com obras, trabalhei com coordenação pedagógica de centros de treinamento da Autodesk aqui em Curitiba. Fui instrutor de Revit, CAD. Tá? Hoje eu sou especialista técnico nas ferramentas da Autodesk, dando uma ênfase maior aí na Construction Cloud. Na minha apresentação, então, eu trabalhei uma introdução geral, só para a gente se situar o aspecto da informação, um entendimento sobre o que é o CDE, sobre o Construction Cloud e um case de implementação ativo que a gente está trabalhando, né, dentro da nossa estrutura. Uma primeira etapa, então, aqui eu faço um pouquinho uma brincadeira visual para a gente entender os aspectos da mudança da cultura, do processo de comunicação entre pessoas, tá? Então, eu brinco ali que o primeiro formato de comunicação, né, vamos dizer assim, mais conhecido, seria desenhos em cavernas, pois os homens não sabiam falar, só se gesticulavam por gestos. Então, entende-se aí que essa era uma maneira de se comunicar da época. Após isso surgem aí os primeiros alfabetos, né? A gente vê o alfabeto sumério como um dos primeiros, com uma sistematização aí de letras, desenhos gráficos para tentar entender o processo de construção de palavras, né? Então começa a evoluir o processo de comunicação. Surgiram também telégrafo de fogo, uma brincadeirinha, né? O sinal de fumaça, onde aí o indígena americano ele usava uma manta, né, sobre uma fogueira para primeiro sinalizar distâncias e segundo para sinalizar perigo através de sequências de fumaças que eles emitiam, né, com a manta ali junto na fogueira. Aí surgia também pombo correio, que uma curiosidade bem engraçada, né? Ele surgiu no Egito, mas até 2002 a polícia indiana usava ainda pombo correio. Aí surgiu também o processo de mensageiros, né? Aqui ele nasce na cultura persa, né, que desenvolve aí essa estrutura de levar mensagens de cavalo a cavalo e permitir aí viagens longas, né, com uma segurança bem maior. Surgiram também aí processos de produção de livros em massa. A Bíblia de Gutenberg é um dos exemplos mais clássicos sobre o processo da prensa, do processo de criação de letras independentes para a criação do conteúdo. Tá? Após isso, surge aí o primeiro equipamento do telégrafo, que foi criado por Samuel Morse, onde ele criou um processo de troca de mensagens para que o governo americano não entendesse essa comunicação. Tá? E hoje é um sistema aí que integra fundamentalmente a navegação e a aviação. Em 76 surge aí o telefone, né, com o Graham Bell, onde ele desenvolveu o seu aparelho de telefone. Surgem as ondas de rádio aí, que algumas pessoas dizem que surgiu com Marconi, mas adota-se como Tesla, como a pessoa que ganhou crédito por isso, né? Então, depois, os primeiros aparelhos trabalhavam ainda a transmissão do código Morse, e em 1918 surge aí também a parte a emissão de voz, né? Em 29 surge aí um cientista russo que apresentou o quinoscópio, né, um equipamento aí
que foi o precursor da televisão, né? E depois vários trabalhos posteriores que levam aí a industrialização e a disseminação da TV, né, a partir de 45. Surge também o balão espacial, onde ele tem aí nos Estados Unidos a parte de sinal transmitido da Terra. O balão foi batizado como Eco 1, e esse aparelho consistia aí num balão de nylon, né, de 30 metros de diâmetro, que você podia ver a olho nu, que ele ficava aí passeando pelo globo terrestre. Aí o primeiro celular surge aí em 73, né, o Motorola DINAC 8000X, né, foi o primeiro telefone comercializado como um telefone móvel, né, e é conhecido aí como o pai do celular. Em 94 surge para a gente uma mudança muito grande que repercutiu muito, né, que é o surgimento da internet, em uma característica civil. A internet já existia antes no processo militarizado, mas surge para a sociedade civil, que vai permitir que todo mundo possa acessar uma rede de dados de qualquer lugar do mundo, né, e fosse de livre acesso. Em 2007 sai uma revolução tecnológica muito mais importante, que é o lançamento do iPhone, no conceito do smartphone, né, que surge aí a concepção da ideia da tela multi-ecran, o ecran multitouch, que interage, você consegue gerar um teclado virtual para digitar mensagens e usar os dedos para interagir com a tela, né, como um computador de mão portátil, né. Aí temos também, já num sistema mais atual, a internet das coisas, conectando pessoas, equipamentos, e caminhamos aí para um futuro presente de realidade aumentada, estendida, mista e a inteligência artificial, tá? Que chega aí para interagir com a gente também. Fala um pouco também sobre o processo, para a gente entender um pouquinho de história do processo de projetos da engenharia, onde a gente começa também lá antigamente, para quem nunca viu ou, né, quer conhecer um pouquinho, as grandes salas de projetistas com pranchetas gigantes e o famoso nanquim. Em 82 começa-se o processo da digitalização da engenharia, dos projetos, tá? Onde entra um player que é o AutoCAD, que foi o primeiro software de desenho aí que foi lançado em 82. Então muda-se um pouco o processo e aí a gente entra na era da digitalização da informação já em 82. 87 entra-se alguns comandos numa nova versão do AutoCAD que interpolam a interface 3D. Surge-se então primeiro a variação de eixo do AutoCAD, surgindo o eixo Z, trabalhando com informações tridimensionais, algumas configurações bem simples de começo. Passa-se mais anos, surgem-se os primeiros softwares paramétricos. Então, a partir daqui, surgiu o Revit, onde ele foi criado pelo Charles Rice, e ele depois foi adquirido pela Autodesk. Tá? Continua as evoluções dos softwares paramétricos e de modelagem. Surge aí em 2003 o Civil 3D, tá? Um software mais adaptado agora não a tanto à edificação, mas ao processo de infraestrutura, para projetos de infraestrutura. Tá? E hoje, no mercado de visão mais atual, a gente tem ferramentas BIMs de várias marcas, vários fabricantes, várias empresas trabalhando nesse mercado e o conceito da engenharia digital mais amplo. Então, ao longo desses anos, a gente viu, acompanhou tantas mudanças de tecnologia, tanto, por exemplo, na comunicação quanto na própria engenharia, que leva, assim, também uma mudança de cultura por parte nossa, como profissionais, na nossa forma de pensar e trabalhar. E o BIM, juntamente com toda essa evolução da tecnologia, gerou uma mudança cultural muito forte, que é através aí dessas novas informações e dados gerados, né? Então, a gente vai perceber que surgiu muito dado de projeto que antes, numa visualização 2D, não existia, e essas informações geradas, a capacidade da gente compartilhar essas informações acaba sofrendo um impacto muito grande. E a gente tem a necessidade de trabalhar
o compartilhamento de informações de forma rápida e eficiente, e aí gera um grande problema, que é comunicação. Então, comunicação surge aí desde de antes, né? A PMI fez uma pesquisa apontando que problemas de comunicação é considerado um dos maiores problemas nos projetos, não só de engenharia, de uma maneira geral, né? Então, eles entendem aí que é um impacto muito grande a comunicação. Aí a pergunta é qual que seria a solução de comunicação aí, né, para que a gente possa trabalhar. O BIM é uma solução? O BIM, ele é não é uma ferramenta, é um conceito, mas ferramentas que adotam o processo do BIM podem sim ser uma solução desse problema. E um exemplo que a gente dá hoje é o CDE. O que é o CDE para a gente hoje? Então, Common Data Environment, e traduzido pela norma da BNT agora na versão brasileira, ele entende como ambiente comum de dados. Então, pela nossa norma, o ambiente comum de dados ele vai tratar ali como uma fonte de informação acordada para qualquer empreendimento ou ativo cuja função seja coletar, gerenciar ou disseminar cada container de informação, né, em um processo controlado. E essa palavra informação aqui ela é bem destacada no item 3.3.1. E ela fala o quê? Representação reinterpretável de dados de uma maneira formal, adequada para a comunicação, interpretação ou processamento. Então a resposta é: o que seria o ambiente comum de dados? Ela é uma combinação de soluções técnicas e de fluxos de trabalho conforme a nossa própria norma, tá? Então o papel geral aí do ambiente comum de dados vai ser coletar, gerenciar, distribuir documentos, modelos gráficos e não gráficos para todas as equipes do projeto e ser uma fonte única de informação aí que vai contribuir na comunicação e na colaboração dos nossos membros do projeto, tá? E aí vai evitar problemas como duplicidade de informações, tá? E falhas de comunicação. Minha visão pessoal, né, quando a gente fala de um ambiente comum de dados, e eu falo principalmente da Construction Cloud, eu não considero somente como um gestor de documentos eletrônicos, eu considero um conjunto de soluções para a gente trabalhar a gestão da informação da construção, tá? A gente viu até num outro case a explanação do termo Build Information Management, né? Então eu levo esse termo assim como uma referência sobre o processo e o que é o CDE. Então a gente vem aí há 30 anos trabalhando no processo de digitalização. Digitalização é o BIM? Não, a digitalização é primeiro sair do papel e entrar no mundo digital com pranchas digitais. Então, a gente trabalha muito ainda hoje, no atual momento, com processos em papéis. A gente ainda trabalha, o CAD, usa o CAD, mas imprime o papel, né? E a ideia é, quando a gente digitaliza esse processo, trabalhar com um ambiente digital, para que a gente possa trabalhar processo de atualização e trabalhar de maneira conectada com os dados do projeto, né? E criar um banco ativo rico. Então, quando a gente fala de BIM, a gente tem um processo, uma mudança de cultura, trabalhando com modelos inteligentes, né? E aí, quando fala de modelos inteligentes, fala dados paramétricos e volume de dados e transferência de dados gigantesco. E vai crescendo cada vez mais e a gente tem necessidade de controlar esses dados. Então, o objetivo de um CDE é o gerenciamento de dados, é a gestão da informação da construção. Não é só para armazenar arquivo. Ele é um processo aí que, com a digitalização da construção, cria e fornece acesso, né, a um grande banco de dados, que é muito rico em todas as informações do nosso empreendimento, projeto aí que está sendo desenvolvido. E aí, quando eu falo propriamente dito de um CDE, agora eu entro sobre a ferramenta, que é o ambiente comum de dados da Autodesk, que é o Autodesk Construction Cloud. E aí uma pergunta que surge é: aonde que o Autodesk Construction Cloud consegue se integrar num ciclo de vida de projeto? Onde ele se encaixa nesse jogo, né? E aí a resposta é simples, em todo. Então, quando a gente fala de dados, transição de dados dentro de um projeto,
A gente tem que ter um centro que vai funcionar desde o planejamento, projeto, construção e até a operação, controlando e cuidando desses dados para não ter perdas, duplicidades e nenhum erro ao longo do tempo. Então a gente entende que durante os processos, e aqui são as funções de processos que a gente tem, desde a criação de projetos, colaboração, coordenação, geração de conflitos, que são as dimensões que antigamente se tratava do BIM, hoje elas são incorporadas direto nesse ciclo de vida, e o Autodesk Construction Cloud trabalha esse conceito de trabalhar todos esses dados aqui dentro da ferramenta. Então, para atender essas 4 etapas do ciclo de vida do planejamento do projeto, projeto, construção e operação, a Construction Cloud hoje tem 3 pilares básicos que você vai trabalhar como ferramentas. Então, numa primeira etapa, nós temos aqui o BIM Collaborate Pro, que ele é uma ferramenta que trabalha funções de colaboração de projeto e coordenação, onde você vai trabalhar ferramentas para interatividade entre equipes de projeto, arquitetura, trabalhando o modelo e desenvolvendo com a estrutura elétrica, hidráulica, trabalhando em conjunto com a estrutura, para evitar conflitos, clashes, já na fase de elaboração de projetos. Tem a fase de coordenação de modelo, onde a gente vai validar se o modelo foi realmente ativo, se não tem nenhum problema que ficou perdido ou oculto. Então a gente consegue ter essa visibilidade já aqui também na parte de coordenação de modelos e revisão da construtibilidade. O Take-Off, que é uma ferramenta que auxilia a gente na parte de quantificação de elementos 2D, a partir de pranchas PDF, por exemplo, e 3D, a partir de arquivos de Revit e FC, que a gente pode tirar e extrair quantidades de elementos dentro da ferramenta. E por último, o último pilar, que é o Build, que é uma ferramenta para gestão de obras, onde a gente tem núcleos de gestão de projetos, onde a gente tem funções de ferramentas aqui que a gente pode trabalhar. Tá? Aqui são as ferramentas diretamente aplicadas. Custo, qualidade, segurança e a etapa de encerramento de projeto, que é o famoso as-built. Né? Então, a gente trabalha isso tudo dentro, são as 3 ferramentas principais. E o gestor de documento, que vocês vão ver que ele está integrado em todas. Então, é um gestor de documento que atende todas as ferramentas. Então, a gente desenvolveu um projeto de uma edificação X. O gestor de documentos trabalha com todas as ferramentas, tá? É o mesmo gestor no projeto. Então, mesmo que eu tenha equipes separadas, eles acessam o mesmo gestor. Temos ainda funções gerais de insights e gerenciamentos administrativos dentro da plataforma. Então, aqui a gente entende onde se aplica dentro do ciclo de vida de projeto, e aí a gente observa aqui essa estrutura da Construction Cloud. E aí vem um case, que é a minha implantação, hoje com a Canserv, um case da Rumo Logística, onde eles entenderam essa necessidade do controle maior de todos os dados produzidos por projetistas, terceiros e por eles mesmos dentro de um projeto, e com isso iniciou a implementação, né, de um ambiente comum de dados. No nosso projeto, a gente trabalhou um conceito por fases para a implementação. Então, a implementação teve 4 fases mais ativas, assim, e uma 5ª fase que ela não foi considerada fase porque ela ainda não está definida. Então, a gente teve o treinamento, a implementação do gestor de documentos, a implementação das ferramentas de colaboração e, por último, a implementação das ferramentas de obras. Tá? Então, aqui é uma visão geral. Atualmente, a gente considera até a parte verde concluída, a etapa. A fase amarela é a fase ativa. A fase azul é uma próxima etapa a iniciar. E o cinza, que é o projeto piloto, ele está a definir ainda no nosso processo. Aqui, então, a gente vai ver vou falar um pouquinho sobre o processo de treinamento. Então, no nosso processo de treinamento com a Rumo, na primeira fase, foram divididas 2 equipes. Então, foi a equipe de projetos, tá? Onde a gente dedicou um treinamento voltado ao BIM Collaborate, que são as ferramentas mais dedicadas às equipes de projetos. E depois foi feito o treinamento com a equipe de obras, justamente com a ferramenta, direcionando também aí, por exemplo, ao build. Depois dos treinamentos, eles foram feitos em processo do Zoom, então foi tudo EAD, versão ao vivo, a gente fez a gravação dessas aulas. Por quê? Porque como é uma empresa com equipes no Brasil, é difícil reunir todos para um treinamento. Então, uma das maneiras mais fáceis
foi dessa forma. E às vezes eles tinham que viajar, então às vezes estava em viagem, não estava ali. Então um dos meios que a gente achou que suprimiria essa necessidade era a gravação e as aulas ao vivo. Numa segunda etapa, então a gente gravou essas aulas e durante o processo de treinamento dessas aulas ao vivo, a gente utilizava modelos simulados, tá? E tem um processo de apostilamento, que a gente tem material didático, apostila para suporte para eles ao longo do treinamento. Numa segunda etapa, a gente trabalhou com as aulas gravadas, porque às vezes alguém perdia uma aula, então a gente disponibilizou dentro do próprio CDE da Rumo. A gente criou um projeto de treinamento, a gente organizou pasta, deu permissões e colocou os vídeos. Por quê? Porque os vídeos gravados, às vezes, na produção do vídeo, ficava com um vídeo de 4, 8 gigas. E a gente testou o uso do YouTube, Google Drive, porém eles não tiveram capacidade de rodar isso daí. Só que a própria ferramenta ela tem um servidor muito bom, que é o da Amazon, e lá a gente conseguiu salvar o vídeo de alta resolução e ele roda, você consegue dar play, avançar e voltar com uma performance muito boa, tá? Então a gente colocou e armazenou dentro do próprio CDE e também disponibilizou todo o material de apoio didático para eles, com as apostilas e materiais para download. Uma terceira etapa, que é uma etapa que a gente está desenvolvendo ainda, é um ambiente que a gente chama de LMS, que é o Learning Management System, dedicado. O que é isso? A gente entende que a Rumo, por ser uma empresa mais exponencial, uma necessidade que eles vão ter ao longo do tempo é ampliar a capacidade das equipes e ter todo mundo trabalhando num ambiente comum. Só que treinar essas equipes ao longo do processo se torna algo complicado devido ao tempo de cada usuário. Então, nosso entendimento é a gente criar um processo de treinamento aonde aqui a gente vai conseguir inserir essas equipes num LMS, onde eles vão poder fazer o treinamento com o tempo deles. É um treinamento gamificado, então eles podem respondendo quizzes, evoluindo, participando e validando o conhecimento deles até gerar um processo final de certificação dentro da ferramenta. Tá? Então, esse foi o primeiro processo de treinamento que a gente trabalhou lá. Então, dentro ainda nessa história, no processo de treinamento, a gente viu com a equipe de projetos todo um processo de acesso ao gestor de documentos, onde eles entenderam o processo de gestão de documentos, controlar documento, validar documento, versionar documento. Então, aqui eles entenderam todo esse processo, esse sequenciamento. Ao longo do curso também a gente entende as possibilidades dos processos de colaboração de projeto, detecção automática de conflitos, né, e coordenação de modelos aqui dentro da nossa estrutura. E também gestão de problemas, porque quando a gente detecta um conflito, a gente tem que criar uma issue lá para validar o problema, então cria-se todo um processo de gestão desses problemas. Tá? Por último, a gente entende uma faixa de insights, que é um painel, um dashboard, onde eles controlam visualmente, através de gráficos, por exemplo, um Power BI compacto das informações geradas dentro da plataforma, onde eles visualizam todos os dados ali de problemas que foram criados e controlam isso de uma maneira mais colaborativa também. Na segunda etapa aí dos treinamentos com a segunda equipe, que é a equipe de obras, também a gente entra num processo sobre documentação, onde a gente entende gestão de documentos, controle, versificação e aprovação de documentos. Aí a gente entendeu também sobre as ferramentas gerais de funções de gestão de projetos, segurança, qualidade, conclusão de projetos e o acesso da ferramenta através do aplicativo. Por último, também entende o processo do dashboard, que é o conector de dados, os insights ali para uma visualização mais ampla dos dados dos projetos. A segunda fase, aí a gente termina a fase de treinamento e começa a adequação da implementação das ferramentas. A primeira implementação que a gente trabalha, aqui nesse caso, é a implementação do Autodesk Docs. Nessa situação, a gente fez primeiro a criação do projeto dentro da estrutura da própria Rumo e fez toda a configuração geral desse projeto e a inclusão dos membros e configurações básicas da função. Um segundo processo
começa-se a estruturar o gestor de dados de documentos eletrônicos, onde a gente cria as pastas, inclui membros nas pastas com as devidas permissões de uso, né? Quem pode ver, quem pode carregar arquivo, quem pode apagar. Começa-se o processo de carregamento de arquivos e o entendimento sobre o processo de visualização, porque a ferramenta de visualização tem ferramentas complementares a ela para fazer marcações, observações, criar issues. Aí depois, quando o processo estava concluído e eles começaram a trabalhar com armazenamento de documentos, a gente ativou aí o processo de validação de documentos e aprovação. Esse foi um processo um pouquinho mais demorado, porque requer interagir com equipes terceirizadas de fora da Rumo, aonde eles tinham que entender a mudança do processo. Então, a gente teve que primeiro entender como eles trabalhavam antes, para daí entender como a ferramenta trabalha, e a gente uniu os dois para chegar num fator em comum. Então, a gente teve que mapear o processo, fazer um fluxograma, entender como eles trabalhavam, para explicar para eles como eles iam trabalhar. E a partir disso foi gerado um novo fluxograma, foi criado esse fluxo, ele foi aplicado dentro da ferramenta. E a partir desse momento ele é o fluxo ativo em uso dentro da ferramenta, né? Faz um tempo já que ele já está ativo, ainda aparentemente não gerou nenhum problema, então a gente está mantendo ele dessa forma. E a última etapa, a gente entende que depois da aprovação, existe o processo de envio de arquivos, né? Então existe aí um fluxo de arquivos que a gente cria para enviar arquivos e gerenciar o recebimento desses arquivos. A fase 3 foi uma fase daí de implementação do Autodesk BIM Collaborate, que é a fase atual que a gente está trabalhando. Então, nessa fase atual, a gente começou também processos de configuração da ferramenta, para entender o processo das equipes, aonde elas se encaixam, como funciona. Então, a gente cria as equipes, põe as pastas onde eles vão salvar os arquivos. Trabalha o processo de compartilhamento desses arquivos, que é o quê? Imagine a equipe de arquitetura, ela faz um pré-arquitetônico, um anteprojeto, e ela compartilha esse anteprojeto com a estrutura. A estrutura, a equipe de estrutura, ela consome esse arquivo. Ela gera o estrutural e ela compartilha. Aí a arquitetura vai lá, pega o estrutural e consome. Então essa troca entre compartilhamento e consumo é uma troca que vai acontecer entre várias disciplinas. Então as linhas de tempo que surgem, que são ali, vocês vão ver as cores dentro da estrutura, quando vocês veem aqui essas cores, são justamente as equipes, e aqui essas linhas e essas simbologias pequenininhas que aparecem ao longo da estrutura são os arquivos compartilhados e consumidos. Tá? Então as equipes trabalham de uma maneira bem colaborativa dentro do nosso processo aqui, para que eles consigam gerar um modelo federado, bem estruturado, tá? Com um mínimo de issues possíveis dentro desse processo de elaboração. E aí a gente também tem uma questão de modelo federado. Aqui é uma visão mais de coordenação de modelos. É onde, além daquele trabalho colaborativo, entra a coordenação. É onde que se passa uma issue, né, numa pré-validação. Aqui eles vão detectar o conflito e fazer o apontamento. Tá? Então a gente configura os espaços de validação, cria combinações. Por exemplo, eu quero combinar arquitetura com estrutura, ou eu quero combinar estrutura com hidráulica. Eu crio essas combinações. Posso fazer uma combinação global, como eu posso fazer segmentado. E aí eu consigo fazer o clash detection global ou segmentado, que é um pouquinho mais fácil de trabalhar com menos volume de dados. Então a ferramenta ela vai trabalhar um pouquinho melhor. Tá? Então a gente entendeu esse processo e a gente está estruturando essa operação para trabalhar dessa forma. Tá? Então aqui a gente está no meio desse processo realmente, tentando entender e tentando desempenhar essa função de design e colaboração. A próxima etapa, aqui a gente vai entender um pouquinho do processo da equipe de obras entrando dentro da ferramenta. Vai ser um processo um pouquinho também demorado, porque agora a gente trabalha configurações da ferramenta para aceitar as equipes, para que eles tenham, durante o processo de obras, acesso às ferramentas. E aí um conceito bem simples, que é legal de entender, é que esse acesso às ferramentas, eles são feitos também ou versão web, computador, ou via tablet. E uma das ferramentas que eu gosto de citar é, às vezes vocês vão disponibilizar, uma equipe de projeto disponibiliza para a equipe de obras a prancha. Essa prancha sofre uma alteração,
E dentro lá da obra ele consegue comparar uma prancha de versão 1 com a versão 2 e verificar a principal alteração que teve naquela prancha. Ele consegue validar aquela prancha e ver o que alterou realmente dentro daquela estrutura, para que ele possa comparar e falar, ó, ele localiza de uma maneira mais fácil. Então essa variação de cor azul e vermelho é justamente isso, a capacidade de ter para fazer isso. E ele faz isso direto no tablet dentro da obra, tá? O uso do tablet também pode ser feito offline. Ele permite que quando gere uma conexão, ele transmita os dados. Então, às vezes eu acho uma issue dentro da prancha, eu gero ela mesmo sem conexão. Quando eu gerar uma conexão, ele transfere esses dados. Então, essa é a próxima etapa que a gente está desenvolvendo. Também requer um pouco mais de planejamento, mas ela já está bem encaminhada, tá? E por último, é um projeto piloto, que a nossa ideia aqui do projeto piloto era mais a gente conseguir desenvolver a nossa cadeia de processo do início ao fim. Então essa fase está em planejamento para a gente entender como que a gente vai desenvolver isso. A gente não tem uma data, não tem uma previsão ainda, mas a gente quer desenvolver esse projeto piloto para que a gente chegue a um resultado mais tangível do que pode ser feito dentro do processo da gestão de informação. Então essa é uma etapa que ainda vai requerer um pouquinho mais de atenção nossa. E é isso. Essa foi o nosso processo de implementação, né, que ele ainda é um processo ativo, tá? Então, aqui eu deixo o meu contato para vocês. Eu já passei para vários grupos. E quem quiser entrar em contato, validar com a gente, conhecer um pouquinho mais da ferramenta ou do processo que a gente está tomando com eles. Essa é uma comunidade nossa, para quem quiser conhecer sobre a ferramenta. E se alguém tiver dúvidas sobre funções, quer entender o processo, entra na nossa comunidade e vem conversar com a gente que a gente troca uma ideia por lá daí. Beleza, gente? Valeu, é isso aí.